Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos dar continuidade agora à nossa série sobre amor, romance, sinastria, numa abordagem helenística do Doroteus de Sidon. Esse é o terceiro vídeo da série. Nós vamos falar sobre Casa 7 aqui. Antes de iniciar aqui sobre as informações, deixa aquele recado dos cursos, certo? Então, se você quiser se inscrever em algum dos cursos que eu tenho de formação ou complementar, é só acessar o meu site, o astrologiaclassica.com.br. Você pode comprar agora, iniciar a qualquer momento, não tem validade, tá? Nenhum dos cursos tem validade. E também dos cadernos de estudos. São 2 livros que eu lancei, um sobre os lotes herméticos e outro sobre as estrelas fixas. São livros impressos, então você vai receber no seu endereço e você pode adquirir os livros no meu site também. Eu deixo o recadinho aqui que eu consegui uma parceria com os Correios para envio internacional, que não fica muito caro, muito absurdo, tá? Então, se você estiver fora do país e quiser adquirir, é só comprar lá pelo meu site, eu te passo o valor do frete. Ele é baixo, ele vai dar em torno ali de uns 11 dólares aproximadamente, né? Se for em euros também, 11 euros, tá bom? Então a gente faz pela cotação do dia, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre essa abordagem do Doroteus de Sidon no período helenístico sobre os temas da Casa 7. É comum ali naquela fase helenística, principalmente nesse período do Doroteus de Sidon, citar, né, o 7º signo. Por quê? Não existiam as divisões das casas por quadrantes. Essa divisão, ela iniciou no período helenístico, mas um pouco mais tardio. A gente tem, por exemplo, a metodologia do Porfírio, né, que para a divisão das casas por quadrantes, mas um pouquinho depois. E algumas reflexões do Valens também, do Vettius Valens, que cita muitas vezes o ângulo do meio do céu, por exemplo, como o início da casa 10, para alguns temas, tá? Mas o Doroteus de Sidon, ele fala o 7º signo. Porém, independente de você estar utilizando uma divisão por signos inteiros ou por quadrantes, vai dar na mesma, porque a casa 7 por quadrantes inicia no ângulo, no descendente, então vai ser o mesmo, né? E o que ele diz? Ele diz para você observar o regente desse signo e as condições dele por posição, né, num signo, qualidades por dignidades essenciais, os regentes da triplicidade desse signo. Então eu fiz um vídeo aí curtinho nessa semana para quem está chegando, e quando eu falo triplicidades a pessoa fala: o que é isso? Eu preciso estudar mais. Triplicidades são os elementos, e na astrologia tradicional nós temos 3 regentes na abordagem do Doroteus de Sidon para cada um dos elementos. Então pega aí na caixa de descrição que eu deixei aí para vocês, tá bom? Sempre vou colocar. E então ele diz para manter atenção sobre o regente, né, a posição do regente da casa 7, sobre os regentes da triplicidade e a condição dos benéficos e maléficos. Obviamente também se houver algum planeta posicionado nesse 7º signo. E aí aqui a gente já tem uma diferença, porque na divisão por quadrantes, obviamente a gente vai ter o ângulo iniciando no 7º signo a partir do ascendente. Porém, em alguns casos, a casa 7 pode pegar ainda um signo seguinte, né? Então pode acontecer de ter um planeta posicionado na casa 7, mas que já esteja no 8º signo e não no 7º signo. A abordagem do Doroteus de Sidon, como eu falei para vocês, ela engloba mais o 7º signo, certo? Então o que ele diz? Que se a gente tiver o regente da casa 7 junto a um maléfico, então as condições de prejuízos para o tema de casamento acontecem. Os maléficos são Marte e Saturno. Gente, o que acontece quando esses dois estiverem? Marte é um planeta que tem como tema corte, briga, discussão, conflitos. Então não é interessante Marte num aspecto, numa recepção por debilidade ao regente da casa 7, porque no sentido preditivo isso pode significar mesmo casamento com conflitos, término, e às vezes não é um casamento, pode ser um relacionamento importante. Por exemplo, uma pessoa namora com alguém por muito tempo, tá noivo, por exemplo, e Marte ele tem esse significado da crise, do problema. E de acordo com a posição, então, de Marte no signo e do ângulo que ele aplica, né, ou recebe do regente da casa 7, isso pode ser expresso em alguma coisa mais estridente, mais de curto prazo e decisiva, incisiva, ou às vezes uma crise que se prolonga mais, uma crise que é instável, né, que acontece, vai se modelando aí por muito tempo. Mas é muito comum quando Marte está posicionado na casa 7, ou ele tem um aspecto, ou uma recepção por debilidade, né, um aspecto desafiador,
ou uma recepção por debilidade ao regente da casa 7, ele significar essa condição do corte, tá bom? Saturno, que é o grande maléfico, ele já significa outras questões dentro dos temas da casa 7. Ele é um limitador por natureza, então ele já pode significar a precariedade dos relacionamentos, então ter poucos envolvimentos, essa seria uma possibilidade, né? Ter precariedade no tema do compromisso, por exemplo. Mas ele é muito associado à viuvez, por exemplo, né? Então é possível que nas relações de dificuldade, de desafios de Saturno como regente da casa 7, se ele próprio não for o regente da casa 7, a gente tem essa condição de viuvez, de casamento tardio, de conflitos, de restrições, de precariedades. Às vezes o próprio parceiro tem alguma condição de precariedade, às vezes a pessoa não passa por um momento crítico, assim, extremamente desafiador na relação em si, mas o parceiro tem algum tema desafiador, às vezes alguma questão de saúde, alguma grande dificuldade na vida. Então, maléficos na astrologia tradicional são portadores de dificuldades, tá, gente? Então, quando eles estiverem em aspecto desafiador ou uma recepção por debilidade com o regente da casa 7, ou eles estiverem posicionados na casa 7 em uma condição por signo de debilidade, né? Vai trazer prejuízo, certo? Nessas duas condições, digo, né? Na condição de Marte, nas condições de Marte e nas condições de Saturno, tá bom? Agora, gente, os benéficos, Vênus e Júpiter, vamos por partes, porque Vênus é um planeta vinculado ao amor, ao romance, é um tema bom. Porém, Júpiter é um planeta vinculado às condições de distância, de deslocamentos, e apesar dele ser benéfico, aspectos desafiadores ou a posição de Júpiter em um signo mutável na casa 7 pode representar ao longo da vida, né, como promessa que se desenrola ao longo da vida, a possibilidade de se ter mais de um relacionamento. Então, pode acontecer da pessoa se casar, se separar, depois casar de novo, por exemplo, né? Então, Júpiter, nesse sentido, ele não é tão indicativo de permanência, ele abre bastante a possibilidade. Mas tem outras condições, não quer dizer que ter sempre Júpiter na casa 7 vai significar que você vai ter mais de um envolvimento, porque às vezes a característica do parceiro tenha essa relação com os temas de Júpiter, uma pessoa envolvida com as leis, um estrangeiro, por exemplo, né? Júpiter representa as longas distâncias, então alguém que lida, né, com o tema relacionado ao ambiente jurídico, ambiente das viagens, de alguma forma, certo? Então temos que ir com cautela, porque cada carta é específica e uma carta é uma composição, a gente não lê os temas, né, os pontos separadamente, então a gente precisa observar todas as relações, tá bom? Então essas condições da casa 7, elas são importantes para você também complementar o quadro da vida afetiva de um nativo, tá bom? Bom, gente, depois eu vou falar no próximo vídeo sobre os lotes. A gente tem alguns lotes de casamento, então a gente vai observar esses lotes, tá? Deixa um abraço forte, não esquece de curtir, coloca seus comentários aí embaixo, dá o seu like e compartilha aí também, tá bom? Um abraço, até a próxima, até mais!